de embaralhar o processo democrático brasileiro e exigir, pela força bruta, que a Câmara pautasse a anistia e pautasse até mudança de foro para tentar colocar o Bolsonaro lá no juiz de primeira instância e atrasar o processo e não deixar o Supremo julgar. Então, aquilo ali não foi uma mera invasão de um procedimento interno. Aquilo foi mais uma tentativa dos bolsonaristas de evitar o julgamento, de se intrometer e, portanto, fazer com que o Supremo não julgasse o Bolsonaro. Isso é crime também, que é impedir a justiça de ter, por forma violenta, a exercer o seu direito e a sua função constitucional. Intromissão em outro poder pela violência. Foi isso que esses deputados fizeram. E aí o presidente Hugo Mota, eu vi também nessa mesma entrevista que ele deu para a Globo News, ele dizendo que vai esperar que dê um prazo de 45 dias, porque muita gente participou, então isso não podia ser rito sumário, tinha que dar o prazo de defesa. Realmente ele vacilou e muito nisso, viu? Mas em relação a esse tema não é a primeira vez, eu já fiz essa crítica. Vamos lembrar que ele colocou para votar aquela questão em relação ao Ramagem, para que o Ramagem, que é deputado, mas que era na época dessa tentativa de golpe, de todo o processo, ele era diretor da BIM, eles tentaram fazer com que ele não fosse julgado pelo Supremo, ou seja, que a Câmara impedisse o Supremo de julgar o Ramagem, e como o processo dele era o mesmo do Bolsonaro, no entendimento deles, evitaria também o julgamento do Bolsonaro. E ele colocou isso em votação. E o Centrão todo votou com isso. Então, e o Supremo, evidentemente, disse que isso era tudo inconstitucional e manteve o julgamento. Mas não é a primeira vez que os deputados da extrema-direita, nesse caso que eu citei, com a ajuda do Centrão, tentaram interferir no Supremo Tribunal Federal, fazer obstrução de justiça e evitar o julgamento do Bolsonaro. Então, realmente, o presidente Hugo Mota, neste caso, vacila muito e é lamentável a posição do Centrão, de ficar piscando para a extrema-direita em questões importantes como a democracia. Tanto Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, que todos atuam nesse sentido também, e mais esses que invadiram a mesa, principalmente os 14 que estão denunciados, já eram para ter sido punidos. É inadmissível a posição que está sendo tomada de passar a mão na cabeça dessas pessoas que cometem este crime, porque isso é crime, está na Constituição, de obstrução de justiça. A gente pode esperar uma punição do Eduardo Bolsonaro? O senhor acredita nisso? Ou acho que as coisas andam, vai ficar meio elas por elas? Como é que o senhor enxerga essa situação? Eu acho que Eduardo Bolsonaro vai ser punido, até porque não tem outro jeito. Ele força tanta barra e ele não tem jeito de voltar, né? Se ele voltar, ele vai preso. Então ele tem que ficar lá uma hora, até mesmo o Hugo Mota, com a paciência, para não falar outro termo que ele está tendo, vai uma hora ter que tomar uma atitude contra ele e a Carla Zambelli, que estão também presa e faltosa. Então estes dois, eu acho que por eles mesmos não tem solução. Por mais boa vontade que alguém possa ter, e não deveria ter. Agora eu quero cobrar esses 14 também. Ontem teve um deles, eu confundo a cara deles, que são até parecidos, o Bilinski com o Caveira. Ontem foi o Caveira. Foi lá falar de uma ocupação que o MST fez na prefeitura. Aí disse, os terroristas que invadiram a prefeitura. Eu falei, vocês fizeram o quê, ô terrorista? E ele ficou lá com aquela cara de coisa. O terrorista eu sei que invadiu a democracia, e o MST faz ocupação. Então, não tem muita escapatória para eles. Eles têm que ter uma punição com isso. Agora, eu estou preocupado também. Hoje eu vou lançar uma campanha, viu? Vocês podiam me ajudar aí no DCM aqui. Você e o Pedro. Fechado. Julgamento já do Bolsonaro. Para ontem. O Supremo não pode atrasar isso, hein? Ontem acabou o prazo para que fosse apresentado pelos réus do primeiro caso, que são os mandantes da tentativa de golpe, do crime, incluindo o primeiro deles, Bolsonaro. Ontem terminou o prazo para que eles apresentassem as considerações finais da Justiça, as alegações finais.
apresentaram as alegações finais, que, aliás, não tinha nada de novo. Reiteraram aquele blá, 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 se dizendo democratas, todos esses que tentaram golpe. Mas se acumularam mais provas ainda contra Jair Bolsonaro. E já se pode marcar a data. Então, nós temos que fazer agora uma pressão no Supremo Tribunal Federal para marcar o julgamento já. Não dá para ficar esperando chegar setembro, passar de setembro, porque senão eles vão aprontar outras. É preciso que a gente vá lembrando tudo que eles fizeram, desde conversar com hacker para fingir que a urna eletrônica era fraudável, na casa do Palácio, né, da Alvorada, lá com o presidente e o hacker, colocar caminhões para barrar as estradas quando o Lula ganhou a eleição, antes do Lula ganhar a eleição, tentar evitar que o nordestino votasse, depois ocupar a frente dos quartéis pedindo intervenção militar, tentaram colocar bomba, aliás, colocaram bomba que não explodiu no aeroporto de Brasília, incendiaram ônibus no dia da diplomação do presidente Lula, quebraram um monte de coisa, chegou no 8 de janeiro, quebraram tudo, Eduardo Bolsonaro fugiu, o Bolsonaro pai fugiu, agora estão com tarifaço nos Estados Unidos, enfim, é uma série de coisas, e agora terminaram com essa invasão para tentar obrigar a votação pela força da anistia ao Bolsonaro. Então eles são capazes de tudo e vão tentar de novo criar balbúrdia. Então não se pode esperar mais, é hora de marcar o julgamento e agir com rapidez para evitar que os golpistas ganhem força. Com fascista não se brinca para que eles não se criem, não é isso? Então acho que a campanha julgamento já está na ordem do dia. Perfeito, vamos fazer isso. Até porque vai se criando uma série de factoides e balões de ensaio para favorecer o Bolsonaro. O Hélio Gaspari soltou no domingo, falando que o Fux poderia pedir vista do processo. Não sei se o senhor viu, mas nós lemos aqui com o Lênio Streck, e o Lênio falou, olha, isso aí não está sendo nem aventado, é balão de ensaio, é fake news de outro modo. Mas o Hélio, hoje, na coluna dele, na Folha e no Globo, fala o seguinte, votar a anistia é o melhor remédio. Aí ele fala assim, vou ler uns trechos aqui, gostaria do seu comentário. Desde a independência, quase todas as gerações de brasileiros viveram revoltas e 48 anistias. Algumas, como a de 79, foram pacificadoras. Outras, como a que Juscelino Kubitschek mandou ao Congresso em 1959, perdoando os militares revoltosos de Aragarças, foram simples gambiarras.